Caríssimo irmão do episcopado, Dom Antônio Augusto, caríssimo Padre Rodolfo, Diácono Ricardo, caríssimos irmãos médicos e médicas, irmãos e irmãs da comunidade Pio X, saúdo em nome do nosso querido Gustavo Lucena. Dou graças a Deus por este encontro com nossos abnegados médicos e médicas, homens e mulheres que se doam de corpo e alma, salvando vidas e aliviando das dores físicas e da alma. Isso é o reino de Deus anunciado pelo Evangelho. O reino de Deus anunciado por Jesus estabelece laços profundos com os que assumem seu projeto de vida. Esses laços fazem dos nossos discípulos do reino uma família grande e unida. É o objetivo desse primeiro encontro de médicos. Essa nova família na fé se configura por valores comuns, fundada no amor e na prática da justiça. Por esse caminho, os discípulos se reconhecem irmãos e irmãs unidos, acima de qualquer divergência, cultura ou raça. O nosso desejo é que vocês, médicos, construam à luz da palavra de Deus numa autêntica fraternidade que é muito mais do que uma formalidade. Existe entre todos vocês uma efetiva comunhão de vida. Os sinais da presença do reino são as relações interpessoais, a ajuda mútua, a solidariedade e o perdão. Essa dimensão do reino expressa pelo próprio Jesus não acontece pela via dos próprios laços sanguíneos, mas por outra forma de relação. Cumprimento da vontade do Pai. De fato, quem cumpre a vontade de Deus passa a fazer parte da família do reino. Amados médicos e médicas, refletindo no que dizer para vocês, neste momento, busquei o exemplo de alguns santos médicos. Eu pensei, e Deus curou, divisa do célebre médico Ambrósio Paré, e que pôde muito bem resumir a vida de santos médicos, como São Lucas, São Cosme, São Damião, que os médicos invocam como padroeiros, e de muitos outros. A exemplo dos facultativos santos, os médicos cristãos tratam com o devotamento e a competência possível os pacientes que a eles recorrem, lembrados que, ao fim, é Deus quem, Senhor da vida, dará saúde, e por isso mesmo pedem que o alto os ajude no diagnóstico e inspire na determinação dos meios curativos apropriados e verdadeiramente eficazes. É claro que também os doentes devem rezar por seus médicos. Eu, particularmente, sempre rezo por aqueles médicos que me acompanham. Entre os santos, encontramos médicos que abraçaram a nobre profissão no intuito, inclusive, de praticar o bem ao próximo, de aliviar os padecimentos dos membros sofredores de nosso Senhor Jesus Cristo.
a esses homens e mulheres que consideravam a medicina como um sacerdócio, Deus concedeu graças que se tornassem habilíssimos na arte e os recompensou, fazendo com que seus eleitos recuperassem prodigiosamente a saúde. Era a ciência unida à fé e, pois, acompanhada do milagre das curas, reconhecimentos impossíveis por meios humanos. Diga-o, entre outros, Alex Carrel, que na lista dos grandes ocupa um honroso lugar entre os contemporâneos. Os irmãos Cosme e Damião restabeleceram a saúde de muitos enfermos. Estou falando dos dois santos, Cosme e Damião. A saúde de muitos enfermos desenganados, e com a cura do corpo curavam também a alma. Neste sentido, podemos considerar o Evangelho de São Lucas como um consultório permanente, onde as almas continuam a encontrar a chave do céu, isto é, da vida eterna. Não nos admiremos, meus amigos, não nos admiremos. Jesus Cristo praticou esses prodígios e portentos que aqueles que crescem nele fariam o mesmo e até coisas mais admiráveis. Lucas, o São Lucas, exerceu a medicina no tempo do paganismo, quando o cristianismo dava os primeiros passos. Falar de Cristo aos doentes é ter a alegria de curar não só o corpo, mas também a alma, para confirmar e dar apoio à sua palavra. Deus empregou e emprega os milagres. Aludimos aos santos canonizados, cujas imagens estão nos altares e cuja auréola de santidade é objeto de culto litúrgico da igreja. Estou falando dos santos canonizados, mas aqui eu faço uma pergunta a todos vocês. Quem não conheceu médicos que ainda não foram canonizados, mas se comportaram com a mesma grandeza humana, fundamentada no espírito de fé e no amor a Deus e ao próximo? Está dia e noite à disposição dos doentes, a oferecer quiçá o sacrifício da própria saúde. Quantos médicos morreram durante a pandemia por terem cuidado dos doentes? Quantos deram a sua vida? Quantas vezes médicos no interior ou em pequenas cidades ou subúrbios das grandes acudiam e acodem a chamados a qualquer hora, sobre tempo adverso e sem a menor hesitação? Quantos? Nesses meus quase 40 anos de padre, cheguei a conhecer médicos que, além de dispensarem os honorários que ele tem direito, deixavam discretamente uma ajuda aos pobres que eles visitavam. Naturalmente, esperavam, e não em vão, a recompensa de Deus. Há um tom admirável de humildade naqueles médicos que, a despeito de procurarem manter-se em dia com o progresso da ciência e da técnica, não esquece o recurso a Deus. Gostaria de dizer uma palavra breve e direta sobre o patrono da classe médica, isto é, sobre aquele a quem São Paulo, na Epístola aos Colossenses,
capítulo 4, versículo 14, chama de companheiro fiel e médico caríssimo, e de quem São Jerônimo, doutor das Sagradas Escrituras, diz: sempre que se lê o livro do médico Lucas, a sua medicina jorra para refrescar o coração do cristão. Qual, pois, a mensagem desse extraordinário evangelista, São Lucas, que se distingue dos outros três por sua origem helênica, por sua cultura, pelo respeito devotado aos gentios e pelo conhecimento direto da maior dos protagonistas do seu relato, inclusive do próprio Cristo? Trago um resumo de Carol Stimler, biblista, quando ele diz o seguinte: o Evangelho de São Lucas é um evangelho da misericórdia e da salvação. Seria este o melhor título da obra de São Lucas. A história e a sociologia deram à figura do médico um status de grande prestígio na sociedade dos homens. A ele ninguém jamais deixa de abrir a porta. Ele oferece extraordinários benefícios à humanidade, sobretudo quando compreende pela fé em Deus e o amor ao próximo qual a verdadeira grandeza de sua profissão, de seu sacerdócio. Também não podemos deixar de falar explicitamente de Nossa Senhora. Ela que, invocada através de diversos títulos, como por exemplo, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora das Dores, é invocada para a cura das doenças e dos sofrimentos, seja ele físico ou espiritual. A fé na intercessão de Nossa Senhora é auxílio para a cura. Aos doentes cabe a total entrega de si à Virgem Santíssima. A ela é necessário recorrer, se apoiar. Nela busque-se consolo e esperança, força para superar as dores do corpo e da alma. Aos médicos, ela vem como intercessora e auxiliadora. Ela vem como sinal de fé, intercessão e força, inspirando cada um de vocês a serem instrumentos de cura e consolo. E eu termino pedindo ao Senhor, o médico dos médicos, pelos médicos da nossa Campina Grande e de tantos outros das diversas cidades, e fazemos votos para que a medicina que, como ciência e como técnica, depende fundamentalmente do Criador, de Deus, esteja sempre ao abrigo da fé em nossa terra cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.